Oi pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é a gente fazer um vestido junino. E quando eu comecei a pensar nesse projeto aqui para o YouTube, eu pensei ele de uma maneira mais simplificada possível, para que você se encorajasse e conseguisse fazer em casa, que não tivesse overlock, que não precisasse de molde, né? Então eu vou explicar para vocês sobre metragem de tecido, que medidas que a gente vai precisar. Vamos lá? Bom, então agora a gente vai tirar as medidas. Tá? Então, antes da gente falar sobre metragem de tecido, a gente vai tirar as medidas, tá? Porque elas vão influenciar na quantidade de tecido. Então, não adianta eu falar uma medida aleatória de tecido. Por exemplo, aqui eu estou fazendo nessa manequim que deve ter mais ou menos, sei lá, 6 anos, 6, 7 anos. E às vezes você quer fazer para uma pessoa adulta, né? Então, essas medidas que vão influenciar na quantidade de tecido, tá? A primeira medida que você vai tirar é a medida de quadril, tá? Então você mede na parte maior do quadril aqui, localiza onde tem o maior volume e tira essa medida de quadril, tá? A gente não vai medir a cintura. Por quê? Porque a gente vai fazer a cintura da saia com a medida do quadril. Por quê? Porque quando você vai vestir a saia, a gente não vai fazer com zíper, não vai fazer com elástico. Quando você for vestir a saia por baixo, se você fizer com a medida da cintura, que a cintura sempre, né, geralmente 90% é mais fina do que o quadril. Então, assim, se eu fizer com essa medida aqui da cintura, não vai passar no quadril, tá? Então, por isso que a gente vai tirar a medida do quadril. Então, tira a medida do quadril. Outra medida que você vai tirar é a medida de comprimento. A gente vai fazer essa saia em duas camadas. A primeira camada vai ser um godê, então eu vou ensinar vocês a cortar um godê. E a segunda camada vai ser um babado reto. Então, assim, vai de você escolher o comprimento, né? Então, a gente vai ter uma saia mais ou menos, sei lá, até aqui assim, de godê, que é aquela roda, né? E a parte de baixo é um babado reto, que não é cortado no godê, não é cortado no viés. É só o tecido cortado reto e franzido, tá? Então, você vai tirar essa medida da cintura, da primeira saia, tá? Você vai tirar da sua cintura até o comprimento que você vai querer a primeira saia. Vamos supor aqui, o dela deu no meio da coxa, deu 23. Aí, mais o babado. O babado pode ter, sei lá, 10 centímetros, 12, 15, enfim. Né? Ou se você preferir mais fininho, pode ter, de repente, 6. Fica a seu critério. Tá? Então, essas são as medidas que você vai precisar da saia. Tá? Então, são só essas. Quadril, comprimento da primeira saia e comprimento do babado que vai na barra dessa saia. Tá? Que vai influenciar no comprimento geral. A segunda medida que você vai precisar a gente vai fazer como se fosse um vestido avental, né? Então a gente vai precisar, eu vou fazer em formato de coração, tá? Mas se você quiser, você pode fazer em formato estilo jardineira, que é tipo um quadrado ou um retângulo aqui na frente. Então essa medida que você vai tirar é a medida mais ou menos de um mamilo a outro. Se quiser, você pode até passar um pouquinho a fita, tá? Mas você pode tirar essa medida aqui de um mamilo a outro. E você vai tirar essa medida aqui, ó, da onde que você que comece esse retângulo, ou o coração que seja, até a sua cintura, tá? Por exemplo, o dela aqui, de mamilo, deu, sei lá, 14 centímetros. E aí esse comprimento até a cinturinha dela deu 21 centímetros, tá? Então é essa medida que você vai tirar. Ah, Luiz, eu não quero fazer essa parte, vou fazer só a saia. Não tem problema, você pode fazer só a saia, você pode fazer a saia com o suspensório direto, tá? Depois, além desse coração, que no meu caso eu vou fazer um coração, eu vou tirar essa medida também, deixa eu abaixar o bracinho dela aqui, eu vou tirar a medida da alça, que ele vai ter uma alça que vai daqui da ponta do coração até o cós da saia que vai lá embaixo, tá? Quando eu for cortar o tecido, eu tô falando de cós, porque quando eu for cortar o tecido eu vou mostrar para vocês como que a gente vai cortar esse cós também, tá bom? Então agora eu vou falar sobre metragem de tecido e depois eu vou mostrar como é que a gente corta. Então, pessoal, vou mostrar para vocês como que eu me organizo. Vou mostrar rapidamente que esse aqui é meu caderninho de costura, tá? Então, quando eu vou fazer alguns projetos, eu uso ele para exemplificar o que eu vou fazer, ou anotar tecido, ou se vocês quiserem anotar passo a passo, enfim, qualquer hora eu posso fazer um vídeo
folheando ele mostrando. Esse aqui, por exemplo, é um próximo projeto que eu quero fazer, que é uma calça jeans. Aí eu coloquei os tecidos que são possibilidades, enfim. Então, esse aqui é do vestido junino. Ó, esses tecidos aqui foram os tecidos que eu comprei, tá? Esse aqui vai ser o tecido principal, esse aqui vai ser o babado, o amarelo vai ser detalhe, e esse aqui, o filó, é a armação, tá? Aquele tipo um tulezinho bem durinho, tá? É o que a gente vai usar para fazer a armação desse vestido. Bom, seguinte, as medidas eu organizei da seguinte maneira. Ó, o quadril vocês vão anotar ali a medida do quadril mais 5 centímetros, igual, no caso meu, deu 63, dividido por 6,28, tá? E vai ter esse resultado, tá? Então, o de vocês vai dar um resultado diferente, lógico, né? Porque vai depender do tamanho de quadril de cada um, mas é só fazer essa continha aqui, ó. Quadril mais 5 centímetros, o resultado multiplica por 6,28, que é para a gente fazer o raio do godê. Depois eu explico melhor sobre isso. Quem não gosta de godê tão rodado, ao invés de dividir por 6,28, divide por 3,14, tá? Distância do mamilo, comprimento da primeira saia. Esse comprimento aqui eu adicionei 2 centímetros a mais por conta da margem de costura, tá? O comprimento da segunda saia é a mesma coisa, eu medi 10, aí eu adicionei 2 por conta de margem de costura, que é o que vai consumir na hora da costura. A altura do coração e a altura da alça, tá? Essa alça aqui eu coloquei uma margenzinha um pouquinho mais também, eu acho que, sei lá, uns 5, 6 centímetros a mais. Então, assim ficou organizado as medidas, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai cortar. Agora eu vou falar para vocês sobre metragem de tecido, tá? Que é muito importante. Bom, o tecido principal que eu vou usar é esse tecido azul aqui, tá? Então esse vai ser o principal que eu vou usar para saia godê, tá? Que é para a primeira saia. E vai sobrar nesse godê eu vou fazer o coração também. De repente, se sobrar, eu faço uma das alças, enfim, tá? Então, qual que é a lógica da metragem? A gente vai comprar 2 vezes a medida da primeira saia. No meu caso aqui deu 28, então é 2 vezes essa medida, mais aquela continha, sabe aquela continha que a gente fez do raio, do godê, que depois eu vou explicar? Pega também 2 vezes aquela medida daquele resultado. No meu caso aqui deu 10. Então, quanto que é? 28 mais 10 mais 10. Soma tudo isso, o resultado é a quantidade que você vai comprar desse tecido principal. Lógico, compra um pouquinho a mais, compra 10 centímetros a mais, 20 a mais, porque vai que você queira fazer algum detalhe, vai que você calculou errado aí, sei lá, enfim, então compra um pouquinho a mais, tá? O segundo tecido que eu vou usar, que vai ser da segunda saia, que é do babado. Eu vou fazer com esse tecido branco aqui, ó, esse tecido branco de florzinha. Esse aqui você vai comprar 6 vezes a medida da segunda saia, tá? Então é 6 vezes a altura, no caso, né? Ou seja, a minha segunda saia deu 12 centímetros, então é 6 vezes 12. O resultado disso é a quantidade de tecido que você vai comprar, tá? Para fazer o babado, que é a segunda saia. E também, eu já coloquei ali um pouquinho a mais, nessa medida que eu estou passando para vocês, pensando em algum eventual detalhe. E eu comprei também esse tecido amarelo. Esse tecido amarelo aqui, eu não sei se eu vou usar. Eu comprei porque eu achei que ele combinou com essa composição aqui. E aí, durante a construção desse vestido, eu vou ver se ele cabe. De repente, fazer algum babadinho, para fazer algum bolso. Enfim, né? A gente gosta de inventar coisa, por isso que eu comprei ele também. E o filó também eu comprei. O filó é esse tecido, é o tipo um tule bem durinho, tá? Ele não é um tule, tá? Ele é filó, o nome é filó mesmo. Só que ele é para fazer a armação desse vestido. Esse tecido aqui, você vai comprar quanto? Você vai comprar a medida do tecido principal, essa medida desse tecido aqui, mais 60 centímetros, tá? Então, a medida que deu o resultado desse tecido principal, mais 60 centímetros. O resultado disso, aí você vai comprar naquele filó ali. É um tecido super baratinho, tá? Então, essa é a quantidade de tecido que você vai precisar. Aí depois tem os aviamentos, que daí fica a critério de cada um. Pode comprar renda, comprar fita de cetim, tem os lacinhos que já vem pronto, pompom, enfim. Daí fica a critério de cada um de vocês como vocês vão enfeitar esse vestido.
Oi, pessoal, finalmente a gente chegou na parte de corte de tecido, tá? Eu acho que eu vou mostrar assim que fica mais fácil, tem que ficar muito claro esse corte do godê para vocês. Bom, aqui nas laterais do tecido, sobre a metragem, eu comprei 80 centímetros, tá? O meu deu 70, aquele cálculo que eu tinha ensinado para vocês antes, e aí eu comprei 10 centímetros a mais. Tinha dado 70, eu comprei 80, tá? Mas quem quiser também pode comprar um pouquinho a mais. Assim, eu acho que esse meu aqui, como é para o infantil, eu acho que vai dar, tá? Ahn, então, assim, o tecido ele tem as orelas aqui, ó. Tem a orelha aqui e tem essa orelha aqui desse outro lado também, tá? Então a gente vai dobrar, a gente vai pegar uma das orelas aqui, um dos lados, e vai dobrar no meio. Quem for o manequim maior, a partir do G ou GG, ou de repente adulto, faz só assim. Ao invés de aquela continha que a gente fez, ao invés de dividir por 6,28, divide só por 3,14, tá? E aí essa dobra do godê vai ser menor, vai dobrar uma vez só, igual eu fiz aqui, tá? O infantil eu acho legal dobrar duas vezes e fazer a continha lá de 6,28, tá? Vocês lembram do vídeo anterior, da parte anterior do vídeo que eu ensinei vocês a fazer aquela continha, tá? Porque eu acho que o infantil é bacana, que ele fica mais rodado. Eu acho que isso é legal. Eu acho que o adulto não precisa ser tanto, tá? Bom, então é isso, ó. A gente dobrei aqui uma vez só, do lado da orelha, e agora para o infantil eu vou dobrar de novo. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar como é que ficou. Bom, eu vou cortar no chão aqui porque fica mais fácil de gravar, tá? Bom, então eu dobrei de novo, como eu mostrei para vocês, tinha dobrado aqui uma vez, aí dobrei mais uma vez, tá? Então, assim, o meu cálculo do raio é 10 centímetros, mais o comprimento é 28, então vai dar 38, tá? Então eu vou pegar esse 38 e desenhar ele aqui, ó, tá? Eu vou fazer um movimento de compasso, vai ficar uma roda aqui, tá vendo? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão somar primeiro o comprimento que vocês tinham tirado a medida, mais aquele cálculo do raio, tá? O raio é aquela parte da circunferência do godê, né? Da parte da cintura aqui, para que esse redondo do godê fique perfeito. Então, deixa eu ajeitar melhor o meu tecido aqui. O meu, como eu disse, eu tinha dado 38, então eu venho aqui e risco 38 e vou riscando 38, tá? Risco tudo 38. Depois, em seguida, que eu risquei o 38, eu vou riscar aqui nessa pontinha o raio, que o meu é 10, tá? Que o meu, eu só recapitulando, que eu peguei aquela continha que eu ensinei para vocês, que eu peguei o quadril lá, mais 5, se eu não me engano, e dividi por 6,28. Como eu falei para vocês, se vocês forem fazer adulto, divida por 3,14, tá? Então, o meu aqui, ó, é esse movimento de compasso aqui, ó. Eu acho que tá dando para ver com a fita. Então, vocês vão fazer esse redondinho, vão riscar e vão cortar. Eu vou mostrar como é que vai ficar o corte agora. Pronto, gente, já cortei, ó. Então, aqui ficou a parte do raio. Essa parte aqui a gente não vai utilizar, que é a parte da cintura, ficou aqui. E aqui ficou o comprimento, que era o 28 no caso, no meu caso, né? No vestido que eu tô fazendo. Aí, vocês viram que sobrou toda essa parte do tecido aqui, ó. Então, isso daqui eu vou usar para fazer o coração, vou fazer alguns outros detalhes, a parte de cima ali da alça, tá? Mas aqui ficou minha saia. Deixa eu tirar esse aqui da frente, esse aqui também. Então, ficou toda uma saia fechada. Esse godê total fica fechado aqui, vocês podem ver, ó, que na verdade o godê, ele é um círculo, né? Ó, ele é um círculo e como a gente fez aquele cálculo, por isso que esse redondo aqui ficou perfeito, por conta daquele cálculo, tá? Vamos supor assim, ó, se vocês dobraram uma vez só, conforme eu sugeri, né, para fazer para adulto. Aí vocês vão dobrar, ele vai ficar metade disso daqui, tá? Ele fica metade disso daqui, e aí vocês teriam um problema que ficaria aberto aqui, né? Ficaria uma parte lateral aberta. É só fechar, é só pegar e passar uma costurinha e fechar, para que ele também fique fechadinho, igual esse daqui, ó, tá? Esse aqui ele tá todo fechadinho. Aí o de vocês que tem meio godê, também vai ficar uma saia fechada já. Agora eu vou cortar o cos.
Para cortar o cos, eu preciso dessa medida da cintura aqui, ó, dessa cinturinha da saia. Então eu vou medir aqui, tá? Vou medir e vou cortar o cos. Bom, pessoal, aqui é o corpinho do vestido, tá? Já fiz ele aqui, resolvi fazer ele nesse formato, porque eu acho que o formato de coração ia ficar meio complicado até para vocês fazerem em casa. Então o coração eu cortei no amarelo, que vai virar um detalhe aqui, ó, tá? Mas vamos deixar para lá. Bom, aqui para cortar o corpinho, essa medida aqui é a altura do coração, que eu tinha falado para vocês que a gente mediu lá, da altura. Então, essa altura aqui, mais 2 centímetros de margem. E aqui vocês viram que ele não está reto, né? Ele fica mais estreito aqui e aqui ele abre um pouquinho mais, tá? O que que acontece? Então, aqui em cima eu coloquei a medida de distância do mamilo, que a gente mediu no mamilo, a metade, né? Porque ele está dobrado. Então, é a metade, mais 1 centímetro de margem. E aqui embaixo eu coloquei a medida de distância do mamilo, metade no caso, mais 2 centímetros para ele ficar maior aqui embaixo e mais um de folga. Então foi 3 centímetros a mais aqui, tá? Ou se quiser só abrir 1 centímetro e mais a margem de costura também tá tudo certo. Mas como vocês podem ver, aqui embaixo ele fica mais largo e aqui ele vai estreitando em cima, tá? O cos eu cortei com 10 centímetros de largura. Essa medida aqui é a medida da cintura, que eu medi na saia, mais 2 centímetros de margem de costura, porque a gente vai costurar essa parte do cos aqui, ó. Cortei com ele dobrado já, tá? Cortei ele dobradinho assim, ó. Então, corta já com ele dobradinho que fica mais fácil. Daí é só adicionar 1 centímetrozinho a mais aqui da medida que você tirou, tá? E a largura é 10 centímetros. Esse 10 centímetros pode ser tanto para criança quanto para adulto, tá? Esse aqui são as faixas da segunda saia, tá? Então eu cortei 4 peças, que seriam 4 alturas, né? Então, tem tecido sobrando, depois se eu ver quando eu for franzir, se faltar, eu corto mais. Mas já tá tudo certo aqui, e agora a gente vai começar a montagem. Bom, pessoal, já estava quase esquecendo de falar do filó. O filó, basicamente, eu coloquei a saia godê em cima e cortei igual, tá? Então é só fazer isso, coloca o godê em cima e corta igual. Inclusive o comprimento. E depois eu cortei as tiras também, igual aquela saia que a gente vai ter embaixo franzida na tricoline, no algodão. Cortei várias também, que depois eu vou franzir e costurar nessa barrinha da sainha do filó também, porque é isso, justamente isso que deixa armar, tá? Vamos supor, uma coisa que eu não mencionei lá desde o início do vídeo é sobre forro da saia, tá? Se você não quer que você fique em contato com o filó, você compra um tecido baratinho, pode ser um filete ou mesmo uma tricoline, mas pode ser um filete, que é um tecido bem barato, para cortar esse godê também, para você fazer o forro, tá? Então, agora nessa parte eu vou costurar o corpinho do vestido. Então eu costuro uma parte do retângulo, a parte de baixo, que é a parte que vai ser da cintura, eu deixo aberta. Corto as pontinhas, desviro, empurro bem as pontinhas para poder passar no ferro. Em seguida eu vou costurar o cos. Então eu fecho o cos, aí eu vou abrir e passar no ferro, dobrando ele. Agora eu vou costurar o coração em volta desse corpinho. E em seguida eu vou costurar o cos na cintura da saia. Então eu coloco direito com direito e vou costurar em volta, deixando um buraquinho para poder passar o elástico depois. Então eu já costurei, né? Tô mostrando aí como tá prontinho. E agora eu vou colocar o elástico, eu coloquei com a pinça, já medi o elástico certinho. Você mede na sua cintura aí para ver o que é mais adequado, fica mais confortável. E aqui eu estou demonstrando já o elástico pronto, né? Depois de fechar esse buraquinho que eu mostrei. E agora eu estou mostrando que eu já emendei toda a saia do babado de baixo. Agora eu vou passar uma costurinha para poder franzir. Essa é a melhor parte. Acho que é uma parte que relaxa muito poder franzir. Eu estou usando um calcador de franzido na máquina. Tem para máquina doméstica também, tá? Ou você pode franzir na mão. Agora eu vou costurar todo esse franzido na saia do vestido, tá? Então a gente coloca avesso com avesso. Aí toda essa costura vai ficar exposta para fora, que depois em seguida eu vou mostrar como que eu vou fazer esse acabamento, tá? Para quem não tem overlock é excelente
pode colocar avesso com avesso, alfineta e costura toda em volta. Esse babado eu franzi bem grande para poder cortar o excesso depois no final. Então, eu estou mostrando o babado já está costurado, já está prontinho. Agora eu vou costurar o corpinho do vestido na cintura da saia, que é aquela mesma costura que a gente costurou a saia, costurou o cos. Pessoal, olha que fofo que tá ficando. Então, eu costurei o babado aqui já. Costurei, como eu falei para vocês, avesso com avesso. E aí ficou esse acabamento assim por fora. Eu, particularmente, achei até bem bacana assim, tá? Eu acho que festa junina permite esse tipo de coisa, assim, que fica esse acabamento meio desfiando, e isso aqui vai desfiar mais ainda com o uso, né? Então, se você quiser, até pode deixar assim. Eu acredito que eu não vou deixar assim, então eu ainda vou passar uma costurinha aqui para segurar e vou colocar um aviamento aqui em cima, tá? Então é uma alternativa para não precisar fazer acabamento aqui, né? Não precisar fazer overlock ou colocar um viés, porque daria para costurar direito com direito e depois por dentro você fazer um acabamento com viés. Mas dá um pouquinho mais de trabalho, tá? E como eu já iria colocar aqui um aviamento, então eu vou fazer isso, né? Aqui a parte da cintura ficou tudo muito lindo, assim, se você quiser deixar sem armação, também dá para deixar. Agora eu vou fazer a alça, e todo esse processo que eu fiz aqui com a saia, você vai fazer agora no filó também. Então, franzir essas tiras de filó e costurar na parte de baixo da saia para a gente poder costurar aqui. Agora eu estou rebatendo essa costura do babado para que ele assente, depois em seguida eu vou costurar um aviamento em cima para que ele pare de desfiar. Agora eu estou costurando a saia da armação para que ela proteja essa cintura que não está limpa no overlock e pare de desfiar, que pode também ser costurado nesse momento o forro da saia, caso você faça. Agora eu estou mostrando como que eu estou costurando a alça, que eu cortei com 10 centímetros de largura pela medida que eu tinha tirado antes. Bom, pessoal, a alcinha ficou assim, ó, pespontei ela, né, assim, a costurinha em volta. E aí aqui atrás a gente pode prender com um botãozinho ou até colocar um alfinete de segurança, tá? Ver como é que fica mais fácil para vocês. E aqui eu não fiz embutido, tá? Fiz direto, só vou colocar aqui e vou costurar, tá? Porque eu quis facilitar o processo o máximo possível. Então, pessoal, agora chegou um dos momentos que eu mais gosto, que é começar a enfeitar esse vestido com as rendas, né, com as passamanarias, esses aviamentos. Então eu vou colocar uma rendinha aqui em volta do coração, tá? E vou colocar também aqui no babado, ó. Aqui nessa parte do babado, tá? Talvez eu vou até experimentar para quem sabe colocar aqui nessa barrinha também, mas eu vou ver se não vai ficar demais. E eu fiz até o filó, né, esse tulizinho mais duro, um pouco maior de propósito, porque eu gosto dele aparecendo assim, ó. Eu acho que fica interessante. Então daqui a pouco eu mostro ele prontinho. Bom, pessoal, a gente está finalizando o vídeo do vestido junino. Eu amo fazer vestido de festa junina, eu acho que dá para carregar de coisas, informações. Eu acho que a gente não tem muito filtro para a imaginação, né? Eu até acabei sendo muito modesto em criar esse vestido, porque eu até não coloquei tantas coisas assim que daria para colocar, mas eu acho que esse tecido falou por si só. E eu acho justamente que essa é a grande sacada, a gente saber fazer uma mistura de estampas, de aviamentos que seja interessante. Talvez isso faça com que nem precise colocar tanta coisa. Mas eu amo encher de coisas no vestido. Até tinha comprado mais aviamentos, acabei optando por não colocar, mas daria para ter colocado muito mais. Amo a sainha de armação, tá? Eu sei que tem gente que não gosta tanto, mas assim, amo, acho que o vestido tem que ser armado mesmo. Até esse nem armou tanto, acho que armou o suficiente, né? Acho que eu também fiquei satisfeito. Fiz ele dessa maneira assim, estilo jardineira, né? Porque pelo menos aqui em Santa Catarina o pessoal usa vestido de festa junina nessa época e é mais frio, então acaba usando até com uma blusa de manga comprida embaixo, né? Então isso já facilita, né? Porque pode colocar só esse vestidinho, já coloca a manga comprida embaixo, que já resolve, né? E também pensando em criar um conteúdo que seja fácil, né? Que seja rápido de fazer e mesmo quem não entende tanto de modelagem, né, ou costura, acaba conseguindo fazer.
Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de comentar. Inclusive, eu gostaria de comentar isso. Comentem sobre quais conteúdos que vocês querem ver aqui. Uns conteúdos que eu venho pensando é fazer coisas sem molde. Inclusive, ministrei hoje no curso de modelagem, foi uma aula exclusiva, a gente cortando tecido sem molde. Foi bem legal, tá? Então é um conteúdo que eu estou pensando em trazer para cá. Então comentem nos comentários aqui embaixo que tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Obrigado e até a próxima!